A Terra Prometida, resumo de 20 de março a 26 de março de 2024, de quarta a terça. Quarta-feira, 20 de março. Durante um jantar, Caleb fica sabendo que Iru está vivo e é claro que ele fica muito feliz, mas não demonstra a sua ansiedade diante do rei. E na primeira oportunidade que tem, ele consegue convencer o rei Camir a permitir que ele e Otiniel conversem a sós com o tal hebreu. Fala para o rei que com certeza logo eles vão saber o que querem saber sobre os hebreus. O rei Camir gosta do que escuta e diz para o falso rei que ele tem a sua autorização. Algum tempo depois, Kruga leva Caleb e Otiniel até onde Iru está. Iru fica sem entender nada nessa hora. Kruga fala para Iru que ali na frente dele está o rei de Jerusalém. E em seguida pergunta para o falso rei se ele não quer que ele fique lá também. Otiniel fala que não precisa, diz que a partir daquele momento é com eles. Depois que Kruga sai, o pai vai imediatamente falar com o filho. Ele o abraça e fala que foi até lá para salvá-lo. Caleb diz que Deus é bom. O filho pergunta para o pai se realmente ele está lá mesmo. O pai fala que é claro que ele está. Diz que ele e Otiniel e outros que também estão lá no palácio foram até lá para salvá-lo, mas explica que aquela é apenas uma parte do plano. Fala que para finalizar o plano, eles vão ter que esperar a oportunidade certa chegar. Enquanto isso, no acampamento, Ioná conversa com Noemi e fala que ela está bastante preocupada com o esposo dela. Fala que ele não tem experiência. Noemi diz que Eloi foi muito valente ao se oferecer para ir também naquela missão. Ioná fala que ela sabe e em seguida diz que ela está muito orgulhosa dele. Noemi fala que Deus há de cuidar para que eles voltem sãos e salvos. Ioná fala que ela tem fé que isso acontecerá. Noemi diz que Deus há de recompensar Eloi pela generosidade dele. Ela fala que tem certeza que em breve ele, Caleb, Otiniel e todos que foram com eles estarão de volta junto com o filho dela. Ela diz que não vê a hora de abraçar Iru. Nesse momento, a conversa é interrompida com a chegada de Laís. Laís fala que espera não estar atrapalhando. Noemi diz que ela não atrapalha nada. Fala que ela é muito bem-vinda na tenda dela. Quinta-feira, 21 de março. Depois de ouvir Josué comunicar ao povo que ele vai se casar com Aruna, logo depois que voltar de Ai, Salmão cria coragem e também fala que vai fazer um comunicado especial, mas antes ele parabeniza Josué e Aruna. E logo em seguida ele fala que, inspirado por aquele momento maravilhoso, por aquele momento de alegria e amor, ele pede licença para também fazer um comunicado do mesmo tipo. O líder de Israel interrompe Salmão e fala que, pelo visto, eles não vão ter somente um casamento lá no acampamento. Salmão fala para o líder que ele tem toda a razão. Fala que assim que voltar de Ai, ele também vai se casar. E logo em seguida ele fala que Raabe já sabe de toda a admiração dele por ela, mas ele quer dizer diante de todos, quer afirmar diante de todos a admiração que ele sente por ela. Ele fala que ela é a mulher da vida dele,
diz que assim como Josué comunicou que vai se casar com Aruna depois de voltar de Ai, ele também vai se casar com Raabe. Feliz da vida, Raabe corre para abraçar o seu amado. Algum tempo depois, Aruna fala para Josué que ela está muito feliz, diz que ela fará de tudo para ser uma boa esposa. Ela fala que será companheira sempre, não somente nos bons momentos, diz que será companheira também nos momentos difíceis. Ou seja, em todos os momentos que ele precisar do apoio dela. Josué fala que ele não poderia sonhar com uma companheira melhor. Aruna diz que ela também ficou muito feliz por Salmão e Raabe. Fala que eles formam um belo casal. Diz que eles terão uma linda família. Fala que eles são exemplos de fé sozinhos e com certeza eles serão ainda mais fortalecidos como casal. Josué diz para sua amada que ele acabou de ter uma ideia. Fala que espera que ela goste e em seguida ele pergunta o que ela acha de unir a felicidade deles com a felicidade de Salmão e Raabe. E logo em seguida pergunta o que ela acha deles se casarem no mesmo dia. Aruna fala que assim será uma só festa, uma só celebração, uma só união de fé. E em seguida ela diz que amou a ideia. Ela fala que gostou tanto da ideia que quer ir falar com Salmão e Raabe imediatamente. E é isso que eles fazem. Salmão e Raabe ficam honrados e aceitam, é claro. Raabe fala para Josué e Aruna que eles estão felicíssimos com o convite. Ela diz que nunca passou pela cabeça dela que um dia fosse acontecer uma coisa tão boa assim na vida dela. Fala que até parece um sonho. O líder de Israel diz para Salmão e Raabe que será muito bom celebrar a união dele com Aruna ao lado de amigos tão queridos. Sexta-feira, 22 de março, depois de ir atrás de Aruna e não encontrá-la, Quemuel volta para sua tenda e dá de cara com ela e fala que não sabia que ela já tinha voltado. Aruna conta para Quemuel que ela voltou logo. Diz que ela só deu um tempo para Leia e Samara se acalmarem e fala que agora que elas já foram dormir, ela pode ter um pouco de sossego. Quemuel diz para Aruna que ela merece bem mais do que sossego. No final do dia, ele fala que ela merece toda a alegria, toda a felicidade do mundo. Fala para ela aproveitar aquele momento, mas diz que tem certeza que ela ainda será muito feliz, pois logo logo estará casada com um grande homem. Aruna diz para Quemuel que ela realmente está muito feliz. Enquanto isso, no reino de Ai, Caleb e todos que estão com ele são surpreendidos com a chegada do verdadeiro rei de Jerusalém, o verdadeiro rei Adonisedeque. Segunda-feira, 25 de março, o falso rei fala para o rei Camir que só pode ser uma brincadeira e de mau gosto por sinal. O rei Camir diz que só tem uma maneira de resolver aquele impasse e em seguida manda entrar o outro rei de Jerusalém. O rei Adonisedeque chega e pergunta o que está acontecendo lá. Fala que ele acabou de saber que tem um falso rei de Jerusalém lá no palácio. Nessa hora, o falso rei fala para o verdadeiro que ele é o verdadeiro rei.
O rei Adonisedeque nessa hora se aproxima do falso rei e pergunta se aquilo é uma piada. O rei Camir pergunta, afinal de contas, quem é o verdadeiro rei? O rei Adonisedeque fala que é claro que é ele. Já o falso rei afirma que ele é o verdadeiro rei. Diz que o outro é um impostor. Nesse exato momento, Adonisedeque reconhece o arauto e fala que já viu ele várias vezes quando ele foi em Jericó. Diz que tem certeza que ele poderá dizer que ele é o verdadeiro rei de Jerusalém. O rei Camir fala para o arauto dizer logo de uma vez quem é o verdadeiro rei. Nesse momento, o arauto fica sem saber o que fazer, já que por essa ele não esperava. Ele enrola um pouco para falar, mas resolve afirmar que o verdadeiro rei é Caleb. O rei Adonisedeque fica inconformado nessa hora e fala que aquele arauto não passa de um mentiroso e novamente diz que o verdadeiro rei de Jerusalém é ele. O rei Camir manda Yusuf imediatamente prender o rei Adonisedeque e toda a sua comitiva. Fala que eles não passam de farsantes. Algum tempo depois, Caleb diz que eles precisam colocar o plano dele em ação imediatamente. Ele pergunta para o arauto se ele pode levá-los até os aposentos da princesa e se surpreende quando vê a mesma chegar. Ela fala que quer ajudá-los a salvar Iru. Caleb pergunta para a princesa por que ela está disposta a ajudá-los e se surpreende ao ouvir ela dizer que vai ajudá-los por amor. Conta que ela se apaixonou por Iru e em seguida pergunta qual é o plano. Algum tempo depois, a princesa finge que está correndo perigo, finge que está com medo de Caleb e pede para Kruga soltar Iru imediatamente antes que aconteça alguma coisa com ela. Terça-feira, 26 de março. Kruga faz exatamente o que Caleb manda. Ele solta Iru. A princesa olha para Iru e fala que ela vai com ele. Caleb diz que eles precisam sair de lá imediatamente. Algum tempo depois, Yusuf descobre o que aconteceu. O rei Camir pede desculpas para o verdadeiro rei de Jerusalém. Yusuf fica indignado ao saber que o falso rei, Iru e Melina, já saíram da cidade e estão indo rumo ao acampamento hebreu e decide ir atrás deles. Iru está caminhando juntamente com Melina quando de repente percebe que ela ficou para trás e se apavora ao perceber o que aconteceu. Ele volta imediatamente e pede para ela reagir. Ela diz que está tudo bem e logo em seguida participa pela última vez da novela Terra Prometida. Caleb fala para o filho que ele não pode fazer mais nada para ajudar Melina. Diz que eles precisam sair de lá imediatamente. Nessa hora, Iru percebe que ele realmente não pode fazer mais nada para ajudar Melina e logo em seguida ele faz o que o pai pede, sai de lá imediatamente. Estranhamente, Yusuf desiste de ir atrás de Iru. Ele somente chega onde Melina está, manda os seus homens voltar para o reino de Ai e avisa o rei Camir o que aconteceu. Ele fala que vai ficar um pouco com a esposa dele e depois ele mesmo a leva de volta. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo
aqui no canal.